suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa, Opção para a Vida, nesta também de quarta-feira. Hoje, 1º de julho, estamos iniciando o segundo semestre. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Agricultura. Esse dia, inclusive celebrado por todos nós, nos faz começar pensando seriamente nessa praga dos gafanhotos. Sabem, eu estou lembrando que parece que o que aconteceu lá no Egito, as pragas do Egito estão voltando, porque é o que a gente está vendo, essa praga de gafanhotos que está vindo. Deus permita que não venha atingir aqui a gente, e infelizmente já vem da Argentina. Imagine, nesse Dia Mundial da Agricultura, o que é que nós vamos colher? Mais uma praga, eu diria, do Egito, a praga dos gafanhotos. Parece mais uma praga apocalíptica. Mas vamos orar logo mais dentro de alguns instantes. Estaremos ouvindo hoje o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma reflexão sobre reavaliando os seus sonhos. Você vai ter a oportunidade. E hoje também estaremos iniciando a primeira parte de uma mensagem que Deus me deu durante essa quarentena. Foram quase 3 meses que me debrucei no Salmo 23. Eu quero dizer que eu sou pastor de igreja há 44 anos. Nunca, mas nunca mesmo, eu aprendi tanta lição sobre o Salmo 23, porque são lições que vamos a partir de hoje ouvir. Eu ainda estou pregando, não sei quanto tempo eu ainda vou estar pregando em nossa igreja, sempre aos domingos, sobre o Salmo 23. E hoje vamos ouvir só a primeira parte. O Senhor, artigo definido, o Senhor. Quem é o Senhor para você? Como é que você se comporta ao se relacionar com o Senhor? Lembremos-nos que Jesus nos disse: nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. É isso que você vai ouvir hoje, portanto, dentro de instantes. Mas vamos orar antes, pedindo que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja dessa praga do gafanhoto nesse Dia Mundial da Agricultura. Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos guardado e nos livrado desta praga, dessa doença. E agora mais uma praga, a praga dos gafanhotos. Tem misericórdia. Que o Senhor proteja a nossa nação. Que o Senhor proteja o mundo, Senhor, diante dessa situação que se desencadeou, a doença e agora mais uma praga de gafanhotos. Tem misericórdia. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, e que a lavoura seja preservada, que a agricultura seja também guardada de mais uma praga que está vindo sobre toda a humanidade, sobre todos nós aqui, principalmente na América Latina. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecido em nome de Jesus. Você vai ficar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra A Palavra, falando sobre reavaliando os seus sonhos. Edmund Hillary, na Nova Zelândia, no ano de 1952, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. 6 meses depois, foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chegou no auditório, havia uma grande gravura do Monte Everest na parede. Por um momento, ele esqueceu seu
auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest. E ele legou para nós um grande exemplo. Não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos. Todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que você já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida, ou visto alguns deles se transformando em pesadelo. Quais são seus sonhos? Ser rico? Ser famoso? Desfrutar de todos os prazeres da vida? Eu posso lhe dizer que essas coisas não podem preencher o vazio do seu coração. Deus criou você para um propósito sublime. O seu grande sonho, o seu grande projeto é glorificar a Deus. É só na presença de Deus que tem plenitude de alegria. É só quando você conhece a Deus e vive para a glória de Deus e desfruta da intimidade de Deus é que você encontra o verdadeiro sentido da existência. Eu quero convidar você que está aqui nesta noite, presente, que você, se quiser, pode se ajoelhar. Eu vou orar de joelhos. Você em casa também pode fazer esta oração agora, intercessoriamente, pelos irmãos que não puderam vir, por algumas famílias que estão sofrendo desta doença da nossa igreja, e também por aqueles que estão conosco nos acompanhando e nos assistindo agora mesmo em casa, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus nos proteja, nos guarde e nos abençoe. Ó Deus, Tu és o único Deus a quem podemos invocar, não há outro Deus além de Ti, para que nesta hora Tu abra os Teus ouvidos, Senhor. Nós sabemos que eles estão abertos, Teus olhos estão atentos, as Tuas mãos estão estendidas sobre os que invocam o Teu nome, sobre aqueles que buscam a Tua face, como nós o fazemos agora. Dobramos os nossos joelhos, nos envergamos diante da Tua face augusta, para Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Para Te pedir, Senhor, que Tu nos ajudes a atravessarmos toda essa tempestade, sem desanimarmos, sem desfalecermos, que o medo não venha encontrar lugar no nosso coração, como nos diz a Tua palavra: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é assim que nós nos sentimos, ó Pai, abrigados debaixo das Tuas asas. Sabemos que devemos fazer as prevenções que são recomendadas pela vigilância sanitária, asepsia das mãos, o uso desta máscara de proteção, como muitos estão usando aqui nesta noite. Mas tudo isso são precauções, são prevenções. Mas quem dá o livramento não é essa máscara. Quem dá o livramento não são asepsia. Isso são recomendações preventivas. Mas é o Senhor, Deus de Israel, quem nos guarda, quem nos livra e quem nos protege. Por isso pedimos que agora a Tua bênção sobre aquelas famílias que bem que gostariam de estar aqui hoje à noite e não puderam. Alguns porque fazem parte do grupo de risco, outros porque não puderam vir diante dessa situação em que se encontra, por isso eles estão aguardando o momento de estarem conosco. Que Tu vás ao encontro de cada família. Algumas famílias estão enfermas, dentre elas a nossa irmã Vani, a nossa irmã Luana, André, o seu esposo. Te pedimos que Tua bênção vá sobre eles agora, e tantos outros que Tu sabes, ó Deus, alguns que não estão aqui porque não puderam devido à noite fria,
e para não se expor tanto a essa doença. Abençoe todas essas famílias agora. Te agradecemos pelos que estão aqui presentes, que Tu visites os seus corações e que a Tua bênção nesta noite seja profunda. O Senhor fale de modo profundo ao nosso coração, de modo que nós voltemos para as nossas casas com os nossos corações alimentados, com o pão da vida, descedentada a sede da nossa alma, com a água da vida. É o que eu te peço. E quero te agradecer também, Senhor, por toda a equipe que está trabalhando nos bastidores, toda essa equipe que estão fazendo o melhor que podem fazer, para que essa transmissão chegue de boa qualidade aos corações e às famílias que estão nos assistindo. Abençoe a cada uma delas. Que Tu, ó Deus, nos guarde, continue nos guardando, e nós Te louvamos, como todos os dias eu faço. Amanheço o dia agradecendo pelo dia que o Senhor acrescentou à minha existência, e à noite, quando vou me deitar, agradeço pela proteção, pelo livramento do Senhor. É assim que nós devemos manter essa oração contínua, ininterrupta, todos os dias, durante todo esse momento difícil pelo qual a Tua igreja está passando. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou trazer uma introdução hoje e gostaria que vocês tivessem paciência comigo. Eu sei que vou começar hoje a pregar esse Salmo 23, mas não sei quando eu vou terminar. Eu quero dizer para vocês que durante essa quarentena, 3 meses, eu me debrucei neste Salmo, porque só era Ele que podia me socorrer, me valer, me fazer sentir seguro, porque nós temos um pastor que chama-se Jesus Cristo. Amém? E é esse pastor que sabe conduzir as suas ovelhas, que é esse pastor que sabe nos levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É esse pastor que nos faz sentir seguro, ainda que nós estejamos andando pelo vale da sombra da morte. Quantos de nós estamos vulneráveis a essa doença? Mas mesmo assim, esse pastor não sai de perto de nós, não perde sequer um segundo, uma fração de segundo de cuidar das suas ovelhas. Somos nós que estamos aqui e você que está em casa. Se alguns dos irmãos vier a ser infectados, nós vamos ver isso mais adiante. Eclesiastes capítulo 9 nos diz: o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Isso mesmo que aconteça, como tem acontecido na vida de algumas famílias que eu citei, não vai nos abalar, porque nós sabemos que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Eu peço a paciência, portanto, dos senhores aqui presentes, as irmãs e os irmãos, e você que está em casa. O salmo que eu vou ler para a nossa meditação é o Salmo 23, aonde lemos. Você pode até ler também comigo em casa, é um salmo muito conhecido, muita gente conhece, sabe de cor, está na ponta da língua. Mas vamos recitá-lo e aprender hoje alguma coisa sobre este salmo, na introdução de hoje. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para todo sempre. Todos digam amém. Eu vou começar este sermão hoje com uma ilustração, mas antes dessa ilustração, eu quero chamar a atenção de todos aqui presentes para apenas
as duas primeiras palavras do Salmo 23, o artigo definido, o Senhor. Digam comigo, o Senhor. Mais uma vez, em casa também. O Senhor. Mais uma vez, o Senhor. Se puder gritar, grite. O Senhor. O Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é citado do primeiro versículo ao último versículo. No primeiro versículo, Bereshit bara, no princípio criou Deus, Elohim. E no último livro da Bíblia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nome do Senhor está em todas as páginas da Bíblia. E deixe-me lhe contar uma coisa muito importante. Conta-se, e isso é real que eu vou dizer, se algum rabino, se algum escriba, não pode ser escriba, porque era na época em que a Bíblia estava sendo escrita, mas se algum rabino estiver me assistindo agora, em qualquer parte do mundo, você vai acreditar e vai dizer, realmente era assim, pastor. Havia dois escribas que estavam escrevendo como uma espécie de uma cópia de Xerox. Na época não havia máquina de Xerox. Então o rabino ficava sentado numa mesa e ele, diante dele, que estava na frente, ia fazendo a citação da Torá Sagrada, escrita em couro de pele de animais, e ele tinha duas penas, ou seja, seria para a gente aqui hoje duas canetas. Então ele narrava e o escriba escrevia toda a Bíblia, manualmente falando. De sorte que quando acontecia de chegar o nome Deus, o Senhor, eles tinham um cuidado todo especial. O escriba, ele pegava uma outra caneta. Eu ouvi de um professor nosso no seminário que essa outra caneta para escrever o nome Deus era de ouro. Eu fui pesquisar e alguns defendem que era de ouro, quando ele escrevia o nome o Senhor, ou Deus, como soberano, como supremo, como aquele que tem a supremacia. Ele deixava a caneta que ele vinha escrevendo, e tem o nome Deus, Jeová, ou Kyrios, no grego. Então eles pegavam outra caneta e acontecia de escrever. Era uma caneta especial para ele apenas escrever o nome Deus, o Senhor. Quando acontecia do escriba errar, cometer algum erro, eles não faziam outra coisa senão raspava aquela parte do couro que o nome Deus ou Jeová tinha sido escrito. Só que antes ele ia lá dentro e tomava o banho da purificação. Voltava com outra roupa e usava aquela outra caneta. Alguns acreditam que era de ouro, outros dizem que não, era uma outra caneta especial, só para usar o nome Deus, Jeová. Se acontecesse dele errar, ele passava com uma espécie de uma gilete, raspando no couro o nome Deus. Se houvesse outro erro, ou mais de um erro, na hora que ele estava copiando, era como uma espécie de uma cópia de Xerox. Então ele simplesmente ia lá dentro, tomava o banho da purificação, chegava aqui, pegava esse manuscrito, ou escriba, fazia com que ele colocava dentro de um vaso de barro, e com o passar do tempo, aquele nome, aquela escritura, ela era incinerada. Tamanha era a atenção, o respeito que eles tinham pelo nome de Deus, o Senhor soberano. Então, quando você lê agora, a partir de agora, em toda a Bíblia, que você citar, ou ler, ou ouvir, o Senhor, não diga o Senhor simplesmente. Veja a reverência, o respeito, que nós muitas vezes estamos usando o nome o Senhor vulgarmente, até quem faça piadas com o nome do Senhor. Isso é murmurar, isso é blasfemar, isso é pecado. Então Davi, que vai ser o protagonista deste salmo,
ele começa com essa expressão, o Senhor. Digam comigo, o Senhor. Mais uma vez, o Senhor. A ilustração que eu quero contar é que, eu já contei aqui em uma outra ocasião, mas ela cabe dentro desse sermão. Conta-se que, em um determinado momento, abriu-se um concurso para poetas, para poesias, para um recital de poesias. E todos se inscreveram. Um senhor já idoso pediu a oportunidade para que ele também tivesse a oportunidade de participar do recital ao mestre de cerimônia. E por causa da idade, já velhinho, com a bengalinha na mão, mal ele andava, se deslocava, disseram, não, meu velhinho, olha, se contente, vá lá, como a gente agora está pedindo às pessoas idosas que fiquem em casa. Mas mesmo assim, o velhinho foi. Tomou assento lá na bancada da plateia, e um jovem muito talentoso, um moço de uma boa oratória, um moço que tinha aquele jeito de declamar, né, com uma certa expressão de viva voz, assim, com todo aquele vigor, recitou o Salmo 23. Após ele recitar o Salmo 23, houve palmas, urras, viva, e todos foram, naquela hora, emocionados pela maneira tão bela como aquele jovem recitou o Salmo 23. Mas o velhinho que tentou se inscrever, mas talvez pela voz já trôpega, sem muita força, sem muito vigor, estava lá sentadinho e pediu ao mestre de cerimônia, quebra o protocolo aí, eu quero recitar quero também ter a oportunidade. Insistiu, até que o mestre de cerimônia disse, bom, não vamos, é um senhor já idoso, não vamos descartá-lo, ele está com essa, vamos, pode vir. E o velhinho então começou a recitar o mesmo Salmo 23. Enquanto o moço recitou o Salmo 23, de vivas, urras e bravos e aplausos, aquele velhinho arrancava lágrimas, contrição, quebrantamento de toda a plateia. O jovem que recitou o Salmo 23, depois ficou muito assim curioso, procurou o Senhor e disse, qual foi o segredo que o Senhor fez? O Senhor hipnotizou o povo? Porque o Senhor recitou, eu recitei esse salmo, arranquei vivas, aplausos e urras e bravo, e o Senhor trouxe um clima de comoção, quebrantamento, lágrimas. O Senhor simplesmente disse, meu filho, eu quero lhe dizer qual é a diferença que você recitou o Salmo 23 e arrancou aplausos da plateia, e enquanto eu recitava, eu não hipnotizei ninguém, eu não estava fazendo alguma mágica, não foi algo que eu fiz para emocionar. A diferença, meu filho, é que você conhece o Salmo do pastor, e eu conheço o pastor do Salmo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E aí eu pergunto a você que está nos assistindo agora, você conhece o Salmo 23? Ou você conhece por experiência, por convivência, o pastor do Salmo? Deixa essa pergunta com você. Você sabe se você conhece ou não o pastor do Salmo ou o Salmo do pastor? Se você conhece o pastor do Salmo, sua vida não é a mesma que você vivia anteriormente antes de conhecê-lo, porque isso aconteceu comigo. E acontece com tantos quantos conhecem o Senhor. O artigo definido, o Senhor. Davi é o protagonista do Salmo. Mas é preciso, é necessário a gente folhear a Bíblia e começar lá no livro de Gênesis, para que nós entendamos por que Davi conhecia o pastor do Salmo. Uma coisa é você conhecer a pessoa de ouvir falar, e outra coisa, irmãos presentes, outra coisa totalmente diferente é você conhecer a pessoa por conviver com ela. E eu pergunto insistentemente, você conhece o pastor do Salmo ou o Salmo do pastor? Fica essa pergunta, e a resposta você é quem pode dar, não a mim, mas a Deus. Diga-se de passagem que você precisa de conhecer o pastor do Salmo.
Não é o pastor Davi, que era pastor. Vale salientar que Jó, no seu livro, no capítulo 42, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É disso que você precisa. Você já ouviu falar muito em Deus, o Senhor é Deus e tal e tal. Tudo que você talvez precisava saber sobre ou acerca de Deus, você sabe. Agora eu pergunto aos que estão aqui presentes, aos que estão em casa: como é que você tem se relacionado com Deus? Qual é a convivência com relação ao Senhor? Aqui na nossa igreja nós temos aqui uma frase, temos uma mensagem: Jesus Cristo é o Senhor. E aí eu pergunto: Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da sua família? Jesus tem sido o Senhor desta nação brasileira? Quem é o Senhor desta nação? Para a tristeza nossa, é uma senhora chamada Aparecida. Mas para nós cristãos, para nós que um dia passamos a conhecer esse Deus vivo e presente nas nossas vidas, é diferente. Nós não tememos a deuses com D minúsculo, mas somente ao único Deus, o Senhor, soberano, supremo, eterno, criador, e que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E agora eu convido você a viajar comigo na história do tempo no Antigo Testamento, para poder a gente chegar apenas, não vai dar tempo talvez hoje, mas se não der vocês vão entender por quê. Porque Davi, ele tinha essa expressão, que aliás não era só no Salmo 23 não, quase que todos os salmos escritos por Davi, ele cita o Senhor. Vou só citar aqui 3, no 24, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Davi responde, ele pergunta e ele ao mesmo tempo dá a resposta: o Senhor dos exércitos. Espero que você, telespectador, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, baseada em todo o Salmo 23, mas hoje e durante mais alguns dias nós vamos só estar ouvindo essa parte. O Senhor, certo? O Senhor. Quem é o Senhor para você? Jesus, Ele nos diz em sua palavra: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus também disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e desprezará o outro, ou se devotará a um e desonrará o outro. Então que você pense seriamente: quem é esse Senhor que você está servindo? É o Senhor Jesus? Quem é esse Senhor? Alguém já disse que tudo com Jesus, tudo por Jesus, nada sem Maria. Nada contra Maria. Ela foi bendita, ela foi abençoada por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Mas lembre-se, a própria Maria, a própria mãe de Jesus, quando recebeu por divina revelação que ia ser a mãe do Salvador, ela disse: a minha alma engrandece e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. A própria mãe de Jesus reconhecia a supremacia, a soberania de Jesus como Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Amanhã vamos dar continuidade a esta mensagem do Salmo 23 e muitos dias ainda vamos estar falando só sobre o Senhor, artigo definido. E até o próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por